mamães e futuras mamães! Ei, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para poder falar com vocês sobre o desmame do Davi, porque em algum vídeo aqui para trás, ou nos vlogs, ou não sei, em algum outro vídeo, eu falei que o Davi ele não estava mamando mais, né, que ele tinha desmamado, e aí então vocês me pediram aqui, várias mamães me pediram para que eu pudesse compartilhar com vocês a nossa experiência. E vocês sabem também que recentemente eu me formei como consultora do sono materno e infantil, e um dos papéis da consultora do sono é justamente esse, ajudar as mamães também a fazerem o desmame gentil, né? Aquelas mães que já reconheceram que chegou aí esse momento na vida dela e do bebê, que já sabem que é a hora certa. Então aí a consultora ela ajuda a família, né, a mamãe e o bebê a passarem por esse processo de uma forma mais tranquila, né? E menos estressante também. Então eu vou contar para vocês agora a minha experiência e a experiência do Davi, e depois eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês que eu sei que vai ajudar muito você que está passando aí por esse processo de desmame. Então vamos falar da minha experiência e do Davi. Então, gente, o Davi, ele sempre mamou demais, ele era aquele bebê assim, ficava pendurado no peito, mas não era só porque ele mamava, sabe? É porque ele mamava bem picadinho, mamava um pouquinho, dava uma cochilada no meu peito, depois mamava mais um pouquinho, ele era assim, meio indeciso, meio preguiçosinho, não sabia se mamava ou se dormia, então assim, isso fazia com que eu gastasse muito tempo do meu dia amamentando ele, né? Quem é mamãe que amamenta sobre livre demanda, sabe, né, que a livre demanda ela exige de nós bastante tempo, que nós estejamos bastante disponível, mas para mim, como o Davi ele dormia no meu peito, né, mamando todo o tempo e ainda dormia no meu peito, meio que chupetava, assim, então isso daí fazia com que eu gastasse mais parte do meu tempo ainda, além do que eu gastava fazendo a amamentação e a livre demanda, e isso, gente, nossa, às vezes me deixava bem cansada, sabe, bem estressada. Então, quando chegou a introdução alimentar do Davi, me deu meio que uma folga, sabe, essa questão da amamentação. Eu acho que eu dei uma aliviada quando ele chegou na introdução alimentar, porque ele passou a solicitar menos o peito. Só que aí também, nesse período, ele teve baixo peso. Eu até fiz um vídeo falando como nós ajudamos ele a recuperar o peso. Vou deixar aqui embaixo nos comentários para você poder acessar, né, que lá eu explico direitinho como é que foi esse processo. E uma das coisas que a médica me orientou foi começar a oferecer o peito para o Davi toda vez que ele terminasse uma refeição. Então era assim, o Davi fazia uma refeição, eu ia lá e oferecia o peito para ele mesmo sem ele solicitar. Por quê? Depois que ele entrou na introdução alimentar, ele só pegava o meu peito para poder dormir, ele só vinha mamar para poder dormir, porque ele só estava usando o meu peito para dormir. Depois, então, que ele ganhou, né, o peso direitinho, e aí eu dei uma aliviada nessa questão da amamentação, de ficar tanto insistindo com ele para ele poder mamar, eu vi também que quando ele fez assim uns 10 ou 11 meses, ele foi cada vez se desinteressando menos pelo mamar, começou a mamar, sabe, só na hora de dormir mesmo. Às vezes eu oferecia para ele antes, mas ele não queria. E aí a minha produção de leite também foi começando a ficar menor, né? Ele foi começando a produzir menos no meu corpo. E aí então, quando o Davi estava faltando umas 2 semanas para ele completar 1 aninho, ele achou uma mamadeirinha de dar remédio, que é essa mamadeirinha bendita, que fica aparecendo aí no vídeo, que todo mundo em algum vídeo sempre me pergunta: Poliana, que tem estranho que é esse que o Davi tá na boca? É uma mamadeira? É uma chupeta? Que é isso? Nunca vi chupeta assim. Então, gente, nem é uma chupeta, é uma mamadeirinha mesmo, como eu já falei, de dar o remédio, que veio no kit de higiene pessoal dele. E, gente, ele tinha isso desde recém-nascido. Eu já tinha dado essa mamadeirinha pra ele brincar várias vezes enquanto trocava a fralda dele, já tinha colocado na boca, mas ele nunca se interessou, acho que é porque ele tava firme ali na amamentação. E aí, então, quando ele tava mais ou menos aí faltando umas 2 semanas para ele completar 1 aninho, ele achou essa bendita dessa mamadeira e, gente, ele não soltou mais. Já fiz de tudo, já comprei todas as marcas de chupeta que vocês já pensarem na vida. Gente, sério, eu comprei de várias idades, de vários tamanhos, de várias marcas e nada. Davi não quis pegar nenhuma, só quis essa mamadeirinha.
E aí, então, como ele se agarrou com isso, aí que ele foi mesmo soltando o meu peito mais ainda. Nem pra dormir mais ele tava usando o meu peito. Era eu que ficava insistindo com ele, chamando ele pra vir pro meu peito, colocava ele no peito. E aí ele começou o quê? Toda hora me empurrar, ficar estressado quando eu trazia ele pro peito. E aí eu comecei, sabe, a ver que não tava legal, que ele não queria mais, sabe? Tava assim, se tornando, ao invés de uma situação mais de prazer, uma situação assim de estresse danado. Aí quando ele fez 1 ano e 6 dias, mais ou menos, assim, 1 ano e 6 dias, 1 ano e 7 dias, aí ele parou de vez. Toda vez que eu colocava ele no meu peito, ele me empurrava, ficava estressado, não queria, virava o rostinho pra eu não colocar no peito. E aí foi que eu falei meio assim, então, já que ele não quer, né, mesmo assim contra a minha vontade, porque eu queria amamentar um pouquinho mais, mas aí eu respeitei também, né, a decisão dele. Se ele não queria mais, eu não ia ficar obrigando, né, gente? Aí eu decidi parar, mesmo assim com um pouquinho de dorzinha no meu coração, mas eu achei que foi a melhor escolha. Depois eu comecei a perceber que realmente, assim, ele tava feliz, sabe? Ele não tava sentindo falta do peito, tava sendo menos estressante pra mim e pra ele. Então aí foi assim que ele parou de mamar. Eu não precisei, gente, usar nenhuma técnica de desmame com ele, porque, como eu já falei, foi tão assim gradativo, sabe? Ele foi parando tão de pouquinho em pouquinho que acabou nem sendo estressante pra ele, nem sendo estressante pra mim. Foi um processo assim muito natural. Mas eu sei que infelizmente não acontece assim com todas as mamães, né? Um processo assim tão natural, né? Então é por isso que agora eu vou dar umas dicas pra vocês do que vocês podem fazer, né? De algumas medidas que vocês podem tomar pra poder ajudar vocês nesse processo e tornar assim ele mais fácil e menos estressante para vocês. Então, caso você ache que já chegou o momento, né, de você desmamar o seu bebê, você acha que vocês dois estão preparados, ou então se for um caso de necessidade, né, como mães que voltam a trabalhar, então aí você tem que conversar com o pediatra do bebê e saber que tá tudo certo, que está autorizado e também que vai ser a melhor escolha para o seu bebê, né? Porque a orientação pediátrica é de que cada bebê seja alimentado exclusivamente no seio materno até pelo menos os 6 meses de idade, mas a recomendação é que ele ainda fique mais, né, até 1 ou 2 anos mamando aí no peito, porque quanto mais tempo você conseguir que o seu filho ele fique mamando no peito, melhor, né, gente? Porque o leite materno tem muitos nutrientes para o bebê. Então, a primeira coisa que você precisa saber é essa questão aí da idade e também se está permitido pelo pediatra do bebê. Outra coisa também que você pode determinar é se você quer começar esse processo do desmame ou de dia ou de noite. Caso seja, né, por conta de você voltar para o trabalho, provavelmente esse desmame vai começar pela parte da manhã. Aí o que você pode fazer? Começar a introduzir a mamadeira do bebê já umas 2 ou 3 semanas antes de você começar a trabalhar. Para isso, você pode fazer um estoque de leite materno, né? E você pode oferecer na mamadeira o seu próprio leite para o bebê durante o dia. Então aí você vai começando o desmame dele, fazendo a transição do peito para a mamadeira, de pouquinho em pouquinho, umas 2 ou 3 semanas aí antes de você voltar para o trabalho. Porque aí, quando chegar o dia, né, de você voltar para o trabalho, o bebê já vai estar aí habituado com a mamadeira, porque o jeito, né, o posicionamento da boca do bebê para mamar no peito é um, e o posicionamento para mamar na mamadeira é outro. Então, por isso que alguns bebês, eles estranham quando eles vão mamar na mamadeira, porque o jeito de posicionar a boca e de puxar é diferente. Então, você tem que dar um tempinho aí pro seu bebê para ele se acostumar com isso. Agora, se você quer começar a fazer o desmame do bebê, né, durante a noite, de madrugada, né, o bebê já atingiu a idade de 6 meses e você já acha que ele já está preparado para não se alimentar mais à noite, embora ainda seja normal que uma criança, né, de 6 a 9 meses ainda acorde pelo menos uma vez para poder mamar, é completamente normal, mas ela já está preparada, sim, a maioria das crianças, né, já estão preparadas para não mamar mais durante a noite a partir aí do período dos 6 meses, mas como eu já disse, você precisa de conversar com o pediatra do bebê para saber se está tudo liberado. Aí o que você pode fazer para poder ajudar o bebê nesse processo do desmame noturno, né, do desmame da madrugada? Eu sugiro que você aumente o seu
seu tempo com o bebê durante o dia o máximo que você puder, sabe? Dê o máximo de atenção a ele que você puder. Eu sei que nós temos todas as nossas tarefas domésticas, tudo para poder fazer, mas o máximo que você puder se dedicar pro bebê durante o dia, melhor, porque aí ele vai, né, se sentir bastante acolhido por você e bastante seguro aí durante esse processo. Outra coisa que você pode fazer também é durante aí a parte da tarde, noite, você oferecer o peito para o bebê bastante, que a gente chama de encher o tanquinho. Então você vai encher bastante a barriguinha dele, deixar ele mamar bastante aí no período da noite, a partir de umas 6 horas da noite até o horário que ele vai dormir. Ofereça para ele, se for possível, o seio mais vezes, né, do que ele está acostumado, para que ele encha bem a barriguinha e não corra o risco dele sentir fome à noite. Outra coisa que você deve fazer também é checar o ambiente do bebê para ver se lá não tem nada que possa fazer com que ele acorde durante a noite. Ou seja, se o quartinho do bebê às vezes tem muita iluminação, fica muito iluminado, então você tem que deixar o quarto do bebê o mais escurinho possível, porque quanto menos luz, mais sono. Quanto mais luz, menos sono. Então o quarto do bebê, ele tem que ficar bem escurinho para o bebê não acordar. Se for possível também, sua casa, né, for perto de uma rua muito barulhenta, né, com muito tráfego ou então obra, você pode colocar um ruído branco no quarto do bebê ou uma musiquinha que ele goste para poder tocar durante a noite, porque isso vai ajudar a abafar o som de fora e fazer com que o bebê acorde, né, para poder querer mamar. Na verdade, ele vai acordar por causa do barulho, mas como ele acordou, provavelmente ele vai querer mamar. Então, tente aí cuidar dessa questão do barulho. Uma boa opção é essa que eu falei, de colocar um ruído branco ou uma musiquinha para abafar o som de fora. E também, né, sempre checar se a fralda do bebê não tá molhada, ou então se ele não fez o número 2, porque essas coisas podem fazer o bebê acordar durante a noite. Então aí, né, você feito essas orientações que eu falei, de dar bastante atenção para ele durante o dia, encher o tanquinho, deixar ele mamar bastante antes de dormir, às vezes até com mais frequência do que ele estava acostumado. Dá uma checada no ambiente de sono para ver se não tem nada que possa acordar o bebê durante a noite. Já vai ajudar muito nesse processo aí do desmame noturno. Outra coisa também que você pode fazer é pedir ajuda, né, pro seu parceiro, pro seu marido, para que ele te ajude aí quando o bebê acordar de madrugada. Ele pode pegar o bebê no colo e acalentar o bebê, né, balançando, ninando, né, para que o bebê não venha pro seu colo e sinta ali o cheirinho de leitinho e queira mamar no seu peito. Você pode até, se você quiser, se você achar melhor, mudar de cômodo, né, durante esse processo do desmame noturno, você pode ir para outro cômodo e sempre que o bebê acordar, o pai vai lá, acalenta, acalma e faz o bebê dormir de novo. Gente, sempre com muita tranquilidade, tá bom? Sempre com muita calma e paciência com o bebê, porque, né, é um hábito que ele tem e aí a gente vai mudando aos poucos. Se o pai perceber que a criança tá ficando muito estressada, sabe, que ela não tá aceitando, aí então a mãe deve ir lá e dar o mamar para ela, mas antes deve ser tentado acalmar o bebê de outra forma, porque às vezes ele não está acordando para mamar, ele está acordando ali querendo um aconchego. Então o pai pode fazer aí essa primeira tentativa de aconchegar o bebê, e se ele não conseguir e o bebê começar a chorar muito, ficar muito estressado, sabe, irritado, aí a mamãe vem e dá o mamar para ele. Mas você pode pedir ajuda pro seu marido, porque aí o bebê ele vai deixando de mamar gradativamente, né? Vamos supor que ele acordava meia-noite, 2 e 4 da manhã. Aí o seu marido pega ele na mamada, né, de meia-noite e acalma ele no colo e tal. Aí ele pula essa mamada e vai só para a mamada de 2 horas. Então isso vai fazer com que ele pare com essa mamada, né, da meia-noite e fique com a mamada da madrugada, só com as 2 horas da manhã. Depois você vai terminando essa mamada das 2 horas da manhã, depois da mamada de 4 horas da manhã. Então você vai fazendo aí esse processo gradativamente, que não vai ser muito estressante nem para você, nem para o seu marido e nem para o bebezinho também. Vai ser uma coisa gradual e vai acontecer meio que naturalmente. Uma outra coisa também que você pode fazer, caso você não consiga aí o auxílio do seu parceiro, é tentar deixar, né, durante a madrugada aí, para poder fazer esse processo, o seio menos exposto possível. Você pode até colocar uma blusa, né, do seu marido para poder aí fazer meio que essa separação aí do seu peito e do bebê, para que o bebê não sinta, né, o cheirinho do leite, que às vezes eles vêm pro colinho da mamãe e sente o cheirinho e querem mamar. Então aí a blusa do seu marido ou do seu namorado pode acabar
ajudando, né, fazendo aí esse bloqueio aí um pouco do peito, para o bebê não sentir o cheiro do leite. Muitos pais acabam oferecendo também água para o bebê quando ele acorda solicitando o peito. Então você pode tentar isso também. Em vez de oferecer, né, o peito, você oferece uma mamadeirinha com água. Mas é claro que eu falei para vocês sempre procurar a orientação médica, né, o pediatra, para saber se está tudo certinho e adequado para o seu filho. Gente, então era essas dicas que eu gostaria de deixar aqui para vocês com relação ao desmame noturno. Espero muito que possa ajudar você, né, nessa questão, que às vezes acaba sendo um pouco dificultosa para as mamães. E assim você pode ajudar o seu bebê a passar por esse processo de desmame de uma forma mais tranquila e de uma forma mais gentil também. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, deixe aqui embaixo para mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui para eu saber que você está gostando e para o YouTube também saber e indicar aqui o nosso canal para outras pessoas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!